Olá, estamos no ar com mais um programa na íntegra e hoje nós vamos falar de fisioterapia, principalmente na área esportiva. Portanto, se você já pratica esportes ou está pensando em iniciar uma atividade física, como por exemplo os treinamentos funcionais cada vez mais comuns, você vai gostar de saber como tratar e até mesmo prevenir lesões que são comuns quando você pratica esse tipo de atividade. É agora na íntegra, não saia daí! E o meu convidado de hoje é o Juliano Costa. Seja bem-vindo, Juliano. Muito obrigado por aceitar o convite. Obrigado. Gente, Juliano ele é graduado em fisioterapia pela Universidade Federal de Minas Gerais, a UFMG, e ele também possui algumas especializações e atua numa área bem específica, né, Juliano? Eu queria que você contasse pra gente um pouquinho da sua trajetória profissional. Tá joia. Bom, como você falou, me graduei em fisioterapia pela UFMG. Desde quando me formei, entrei no mercado para trabalhar na área de ortopedia e esportes. Então, a minha primeira especialização foi justamente nessa área, reabilitação ortopédica e esportiva. Depois comecei a voltar a minha atuação para a reabilitação do joelho. Posteriormente fiz outra especialização, que é a análise biomecânica do movimento humano, mas como uma forma de agregar um valor na observação e tratamento de lesões esportivas mesmo. E ainda hoje a gente usa também aqui na clínica uma técnica que é a EP, né, eletrólise percutânea intradissular, que é uma técnica um pouco mais nova para tratamento de lesões de tendões mais crônicas, entre outras lesões também. E é uma área que exige aperfeiçoamento constante, né, Juliana? A gente às vezes fala uns termos difíceis para a gente compreender, a gente não entende muito, tem que estar sempre se atualizando, fazendo novos cursos. Como é que funciona isso na fisioterapia? Exatamente. A fisioterapia tem uma história bastante interessante, porque no final da década de 60 é quando ela foi colocada como uma profissão de nível superior, né, para o profissional ser autônomo, enfim. Então a gente fala assim que da década praticamente dos anos 70 para cá ela saiu do completo empirismo, né, de fazer porque dá certo, para hoje ter o que a gente chama de prática baseada em evidência. O que é isso? É você ter embasamento no seu dia a dia, no atendimento ao seu cliente, por estudos científicos que provem que aquilo que você está utilizando realmente traz o resultado esperado. Então realmente a gente não pode parar de estudar não, né? Principalmente na área em que eu atuo, que é a área esportiva, né? A fisioterapia brasileira é muito bem vista no mundo, então a produção científica é muito grande. Nós temos excelentes profissionais no Brasil e assim, é um convite mesmo a se manter sempre atualizado. E como é que é essa questão de trabalhar com essa área esportiva, né? A gente fala só mesmo aí de atletas profissionais ou de pessoas que praticam atividades no dia a dia, como é que funciona? A gente brinca aqui na clínica que assim, depois que entrou dentro de um campo, uma quadra, todo mundo acha que é profissional. Então a gente trata, independente do nível competitivo, as pessoas são esportistas. É uma área interessante porque, às vezes, um cliente te procura com, por exemplo, uma tendinopatia, uma lesão no tendão. Às vezes ele queria ficar só livre daquela dor e para ele era o suficiente. O esportista não. Se ele é um corredor, ele quer voltar a correr como ele corria. Se ele é um jogador de futebol, ele quer voltar a jogar no mesmo nível que antes e assim por diante. Então é uma área muito desafiadora. E hoje em dia, particularmente, as pessoas estão mais voltadas à prática de atividade física, né? A nossa cidade hoje tem bastante possibilidades, inclusive até na saúde pública, tem projetos para as pessoas praticarem atividade física. Então é um campo que não para de crescer. E é uma população particular por causa disso. Eles não querem só ficar sem dor, eles precisam voltar a competir como eles competiam antes. Agora hoje, né? Como é que você avalia essa questão assim do público, que são esses atletas profissionais certo. E essas pessoas que praticam esporte regularmente, mas não profissionalmente, né? Um lazer ali, uma diversão, buscar manter a qualidade de vida. Tem o público está dividido ou não? São mais atletas profissionais, mais pessoas chegando agora procurando esse tipo de alternativa? Eu falo assim, antigamente na área esportiva, quem estava inserido em algum nível de competição é que era mais voltado a fazer tratamento. Porque quando ele perdia performance, ele precisava melhorar. As pessoas que não eram esportistas, que eram para o lazer ou amadores, eles buscavam condutas mais alternativas. Ficavam em casa, botava gelo, compravam remédio por conta própria. Hoje, isso melhorou muito. Eu falo de um marco assim, lá em 2002, quando o Ronaldo, o jogador, né, o Ronaldo Fenômeno, ele voltou de uma lesão muito grave no joelho. E logo que ele recebeu ali, no final do jogo, ele foi entrevistado e a primeira pessoa a quem ele ofereceu aquela vitória foi o fisioterapeuta dele.
Isso, para a nossa área, foi muito importante. As pessoas começaram a ver o valor que a fisioterapia... Vou falar fisioterapia no âmbito geral, mesmo as outras especialidades, apesar de a gente estar falando da fisioterapia esportiva. E isso começou a mexer com esse público, que faz atividade de forma ou final de semana, ou por lazer mesmo. E aí, hoje em dia, a gente tem uma gama muito grande de pessoas que buscam o trabalho do fisioterapeuta para reabilitação na área esportiva, mas também um público que pede até um acompanhamento. A gente tem vários clientes que são sempre na clínica fazendo trabalhos preventivos, trabalhos que podem melhorar a performance deles nas atividades. Então hoje praticamente meio a meio. A gente vai falar sobre esse trabalho preventivo também, tá, que é interessante, mas antes você citou essa questão do Ronaldo, né? Dele ter tido essa lesão. A gente teve aí recente no Brasil os Jogos Olímpicos, as Olimpíadas do Rio de Janeiro. Como que foi esse trabalho, né, da fisioterapia, desse setor aí nas Olimpíadas? Você falou que o Brasil é visto como uma referência e a gente pode falar um pouquinho sobre isso? Claro. Bom, nós temos no Brasil a Sociedade Nacional de Fisioterapia Esportiva, que foi quem tomou conta dessa capacitação dos profissionais da fisioterapia que iam trabalhar nos Jogos. E foi um trabalho assim espetacular. Foi elogiado pelos atletas de outras delegações, mesmo delegações que têm um poder financeiro maior, que trazem os seus próprios profissionais, todos eles elogiaram demais a atividade da fisioterapia brasileira. E países menores, que realmente vão contar com o apoio da cidade-sede, foram muito bem atendidos, também foi menção honrosa, inclusive, a fisioterapia. E o trabalho que foi feito aqui no Brasil virou até publicação em revistas científicas internacionais, porque realmente foi um trabalho de primeiro mundo. Isso assim, um pouco ainda extraoficial, sei porque tem colegas que estavam nessa organização. O Japão já fez algumas consultas ao Brasil para ter uma orientação, como é que foi essa logística da organização da fisioterapia no Brasil. E na minha opinião, assim, sem querer, né, puxar um pouco para o lado da fisioterapia, mas a gente viu muitas coisas em relação aos jogos, a questão do legado, e hoje você vê as arenas abandonadas, você vê um monte de políticas que haveriam de ter sido colocadas em prática que não foram. O que eu posso dizer é que, do ponto de vista da reabilitação, esse foi um legado muito importante. Fortaleceu a nossa sociedade, intensificou a produção científica, incentivou a criação de cursos importantes e aí, realmente, para a fisioterapia esportiva foi muito bom. A gente vai voltar agora numa questão que você falou também sobre a questão da prevenção. A gente às vezes você já teve uma lesão, procura um fisioterapeuta para poder tratar, mas existe hoje também um trabalho preventivo que é para evitar mesmo que a lesão aconteça, né? Exato. Como é que funciona isso quando é a hora de procurar o profissional? Certo. Bom, eu falo que sempre é hora para você ter uma opinião de um profissional. Vamos imaginar aqui uma pessoa que vai iniciar a atividade pela primeira vez. Então é muito importante que ela faça um check-up e depois procure um fisioterapeuta, porque esse é o profissional que vai estar capacitado para, primeiro, entender quais são os objetivos daquela pessoa, qual é a atividade física que ela está escolhendo, elegendo para ela começar a praticar. E a partir daí, o fisioterapeuta vai usar, né, do seu conhecimento para fazer uma avaliação específica, individualizada para aquela pessoa, onde ele vai ver. A gente fala assim de lesão, você tem fatores que são do próprio indivíduo e fatores que são externos. A gente fala de fatores intrínsecos e extrínsecos. Então o fisioterapeuta vai examinar tudo isso. Ele vai fazer análises musculares, de amplitude de movimento, de flexibilidade, condição geral da pessoa, condicionamento cardiorrespiratório. E depois pode orientá-lo, inclusive, de qual é a melhor forma, por exemplo, dos esportes. Eles exigem, por exemplo, equipamentos de proteção, calçados adequados. E o ideal ainda é que o fisioterapeuta esteja em contato com aquela pessoa que eventualmente vai ser o treinador daquele indivíduo, né? Se eu vou fazer musculação, mais do que entregar um documento escrito com aquela avaliação, talvez seja interessante uma conversa entre esses dois profissionais, onde você vai discutir a abordagem daquele cliente e aí você vai ter alguém fazendo uma atividade física e usufruindo simplesmente dos benefícios daquela atividade física. Então isso seria para quem vai começar. O indivíduo que já pratica atividade física, todos nós que praticamos, a gente vai fazer evoluções de treinamento. Então o ideal é que nunca sejam feitas evoluções sem que seja feita uma reavaliação. Porque às vezes você pode ter um salto muito grande na intensidade do treinamento, ou às vezes você pode até trabalhar aquém do que você deveria, e às vezes você não consegue atingir seu objetivo simplesmente porque a atividade não está adequada. Então as reavaliações seriam fundamentais.
E principalmente não negligenciar qualquer sinal de algum desconforto, de alguma coisa que você começa a perceber que está errado. Às vezes sente uma dorzinha, acha que é comum. Exatamente. E não vai passar, toma um remédio às vezes por conta própria. O remédio vai cuidar de um sintoma, que às vezes é a dor, mas ele não vai atuar às vezes no fator causal daquele problema. Então é muito importante ter sempre a presença de um profissional que possa fazer essas reavaliações e orientar o treinamento. Então esse trabalho conjunto mesmo para evitar aí que aconteça uma lesão, e às vezes a pessoa tem que ficar aí meses ou até anos sem praticar o esporte. Exatamente. A gente pode voltar até na comparação que a gente fez, né, que a gente brincou no início da entrevista, que todo mundo que entra numa quadra, num campo, se sente um profissional. Então o ideal é ter uma atitude profissional. Um atleta hoje que vive daquilo, que ganha atleta de futebol muito bem remunerado, por exemplo, se ele sente alguma coisa, a primeira coisa que ele faz é avisar o departamento médico. E aí ele vai tratar o mais rapidamente possível. A gente tem que agir dessa mesma forma. Ok, boa dica. A gente vai encerrar aqui o primeiro bloco. O programa Na Íntegra faz um rápido intervalo, mas já já a gente continua aí com mais dicas para você. Não saia daí. É a mente que enriquece o corpo. Tem uma vida equilibrada, saudável e com qualidade. Musculação, Muay Thai, Zumba e Jump. Profissionais capacitados e aparelhos modernos. Agende sua avaliação em 2 endereços para melhor atendê-lo. Academia Via Fitness. O elevador do seu prédio sempre deixa você na mão. Você pode transformar a subida de escada numa modalidade esportiva ou consultar o especialista para encontrar uma nova casa. Só o Zap tem as melhores ofertas e uma busca rápida, fácil e completa. Você tem motivos para se mudar. Zap, o especialista em imóveis, tem um imóvel. Seu imóvel num Zap. O programa Na Íntegra está de volta e o meu convidado hoje é o Juliano Costa, ele é fisioterapeuta e agora nós vamos falar um pouquinho mais sobre essa questão assim, das pessoas que estão iniciando a atividade física, a gente falou sobre isso no último bloco. E Juliano, a gente sempre ouve falar assim, quando você vai praticar uma atividade física, né, todos os dias, mesmo com rotina, tem que alongar ali, tem que fazer aquele exercício de alongamento. Como é que funciona isso? É realmente importante? Tem que fazer todo dia? Tem um jeito certo de fazer, o tempo certo? Ok. Bom, primeiro a gente tem que entender qual é o conceito de flexibilidade hoje em dia. Durante muito tempo a gente foi criado dessa forma. Se você não alongar, você vai machucar. Então as pessoas usavam o alongamento antes do exercício físico com esse objetivo. Já há algum tempo, estudos científicos não embasam mais essa prática. Então, fazer alongamento antes de uma atividade não minimiza o risco de ter uma lesão. E em alguns casos, curiosamente, já tem alguns estudos mostrando que se você alongar, você pode até facilitar o aparecimento de uma lesão. Mas isso não quer dizer que o alongamento ele não é importante. Então, o que seria um conceito de flexibilidade? Os músculos, eles são elásticos. Então, eles servem para permitir que as nossas articulações se movimentem, né? Então, através de uma avaliação, que a gente já falou no bloco anterior, o profissional ele vai examinar as articulações e ver se elas estão permitindo a amplitude de movimento que é necessária, seja para o dia a dia, seja para o trabalho, seja para atividade esportiva, e caso a flexibilidade esteja diminuída a ponto de restringir esse movimento, é indicado que se trabalhe o alongamento. Então, é casos específicos mesmo, né? Avaliar ali o indivíduo e saber o que é a necessidade dele, o que ele vai praticar, para depois montar esse planejamento. Exatamente. E, principalmente, fazer qualquer intervenção que seja na prática de atividade física com um objetivo específico. Se você avaliou um grupo muscular e percebeu que ele tem um encurtamento que prejudica o movimento daquela articulação, você vai trabalhar a flexibilidade. Claro que tem muitas pessoas que por anos fazendo alongamento sentem confortáveis quando fazem, sentem um relaxamento, enfim. Tem estudos até que mostram que até para aquela dor pós-atividade o alongamento não tem tanto efeito assim. Mas então, vão excluir o alongamento da nossa prática? Não, mas talvez não seja interessante fazer antes de praticar uma atividade física. O que deve ser feito então? Você deve fazer um aquecimento. Um aquecimento de preferência que simule as atividades que você vai fazer naquela prática de atividade física. Se eu vou correr, eu começo caminhando, depois eu dou um trotezinho mais leve até eu começar a correr efetivamente. E assim por diante. O que realmente faria diferença para evitar uma lesão seria esse aquecimento. Entendi. Né? Então, assim, vão alongar para não machucar, já não é um raciocínio que cabe muito bem. Agora,
No ambiente terapêutico, então vou falar da minha prática. Quase todos os pacientes que vão chegar aqui na clínica, eles podem ter alguma perda de flexibilidade, é muito comum. O paciente operou, ficou um tempo imobilizado, ele vai ter perda de flexibilidade, ele precisa ser alongado para ganhar flexibilidade de novo. Então, com esse objetivo de devolver a funcionalidade, também é importante. Então, quer dizer assim, a gente às vezes vai para a academia e a gente sabe que todo lugar que você chega, você tem que fazer uma avaliação ali no próprio local, né? Mas não é uma avaliação completa. Existem todos esses outros fatores específicos que, se a pessoa procurar um profissional, ela vai estar muito, apta para poder praticar o esporte, evitando uma lesão, às vezes não fazendo um alongamento errado. Outro detalhe interessante, às vezes a pessoa, nós temos grupos musculares semelhantes, por exemplo, a coxa, região anterior da coxa aqui. Então eu posso ter flexibilidade diferente entre um lado e outro. Às vezes um está com a flexibilidade normal, o outro está diminuída. Então é muito minucioso e detalhado realmente. Às vezes, por isso que a conversa entre quem examina e quem vai trabalhar com aquele cliente é fundamental, para entender até onde se vai alongar, por exemplo, nesse caso, quais grupos musculares devem ser alongados. Um excesso de flexibilidade às vezes pode ser ruim. Então tudo tem que ser muito bem discutido. E o interessante é que hoje a literatura ela pode nos ajudar a embasar como fazer isso. Com relação ao que você perguntou de séries, repetições, a literatura é muito difusa nessas opiniões. Você tem até artigos que mostram que uma série, um alongamento de 30 segundos do grupo muscular é suficiente, outras falam de 3. Então depende da linha de estudos ali que você vai acompanhar. Então você pode conseguir esses objetivos. O ideal é procurar mesmo especialistas para fazer uma avaliação bem minuciosa. Na hora, Juliana, a gente fala Brasil é o país do futebol, a gente sabe que todo mundo gosta, o pessoal, né? Às vezes depois do trabalho vai jogar uma bola. Mas existem outros esportes também. Como que é essa questão assim, né? As lesões, elas variam de esporte para esporte? Como é que você observa até pelos próprios clientes que chegam até a clínica? Sim. Bom, tem esportes já consagrados que a gente consegue ter dados epidemiológicos. Já sabem, de repente, qual esporte, quais são as lesões mais frequentes. Isso são dados de literatura, mas é interessante porque isso não exclui a individualidade. Então, por exemplo, eu posso saber que se eu jogar futebol, uma lesão mais comum é uma distensão, um estiramento do músculo posterior da coxa. Mas talvez no meu caso, eu não tenha problema de flexibilidade, tenho boa força, mas eu tenho um problema no tornozelo. Então, individualmente, para mim, talvez a maior chance seja eu machucar o tornozelo, por exemplo. Então, em vários esportes a gente consegue ter esses dados para saber quais são as lesões mais frequentes. Isso é muito embasado na literatura. Não são todos, mas muitos têm. Entendi. E uma lesão que preocupa muita gente, assim, muita gente tem medo da própria cirurgia, é a lesão de joelho, né? Você falou que você é especialista na área também. Como que está hoje, assim, esses recursos de tratamento para essas lesões de joelho? Só falar, o joelho carrega o peso do corpo a vida inteira e às vezes tem um problema, a gente acha que nunca vai melhorar. É verdade ou tem tratamento, pode recuperar em 100%? Tem tratamento, com certeza, né? Geralmente, quando um paciente chega com um caso muito sério e que às vezes a conduta, a propedêutica é difícil, você pode, na anamnese, já ver que é um cliente que já tem anos que está com aquele problema, que sempre às vezes negligenciou, achou que continuar fazendo atividade ia melhorar. A lesão do joelho, as lesões do joelho, né, de uma forma geral, as lesões podem ser degenerativas ou agudas. Eu posso, ao longo da vida, ir desenvolvendo uma dor no joelho, por um desgaste, né, um termo mais genérico, ou às vezes praticando uma atividade, ter um contato com um adversário e machucar a minha articulação. Os tratamentos hoje têm melhorado muito. As condutas para reabilitação do joelho também têm melhorado demais. Antigamente, a pessoa que tinha uma lesão mais grave do joelho, eles escutavam, nunca mais você vai jogar futebol, nunca mais você vai jogar vôlei. Não existe isso. O que precisa ser feito é uma avaliação do profissional específico, ortopedista, uma intervenção do profissional de reabilitação naquele ponto específico, e a pessoa entender que a articulação ela não é uma estrutura só. Então, por exemplo, a gente tem um ligamento muito importante no joelho. Se você romper o ligamento e precisa de uma intervenção nele, aquilo vai dar repercussão em toda a articulação, na força da articulação, na flexibilidade, na amplitude do movimento, na coordenação do movimento, entre outras coisas mais científicas que a gente trata nesse caso. Então é importante que ele se submeta a um tratamento de forma efetiva, participativa no tratamento, para ele corrigir também os outros fatores. No caso de uma cirurgia, por exemplo, às vezes o paciente reconstrói um ligamento, ou seja, aquela estrutura que foi perdida por qualquer motivo. Ela foi reconstruída, mas ele deixa de fazer as outras etapas. Então, aí, às vezes, ele condena o resultado de uma intervenção simplesmente porque não fez isso.
As cirurgias hoje, por exemplo, são minimamente invasivas. Na maioria dos procedimentos, o paciente sai andando do hospital. Então, o prognóstico é muito bom, mas depende de muita intervenção e de dedicação dos profissionais e do próprio paciente. Sim. E agora outra pergunta, né, em relação às questões de lesão também. Problemas posturais, às vezes a pessoa que tem uma má postura, isso pode causar lesões também? Como é que acontece? A literatura também às vezes é conflitante em relação assim, a determinar um fator, tipo, a posição do ombro X vai levar à lesão Y. Às vezes não é tão direta essa relação, o corpo humano é muito individual, né? As formas que a gente consegue para compensar, às vezes, alterações também são bem diversas, mas a gente já tem parâmetros normativos do que seria uma postura ideal para as diversas atividades que a gente faz, seja no trabalho, seja na prática de atividade física. Então também com uma boa orientação, uma avaliação e orientação, é possível trabalhar para melhorar a postura e, consequentemente, minimizar a chance de ter uma lesão. Porque às vezes, vamos pensar hoje em dia, a gente trabalha no escritório, você vai passar 8 horas assentado, por exemplo. Às vezes uma má postura, usando um computador, por exemplo, você pode se colocar em condição de ter lesões associadas àquela tarefa. Não causadas diretamente, mas que podem ser influenciadas por aquela tarefa. Então o ideal é que a pessoa cuide bem da sua postura. Só um parênteses, inclusive, a gente também tinha sempre aquela ideia da postura de uma coisa muito estática. Sim. Né? Ainda faz parte do nosso exame, né? O paciente chega no consultório, você vai examinar o paciente estaticamente. Mas interessante, a gente também pode observar, a gente chama de postura dinâmica. Então, por exemplo, você pega um atleta profissional de tênis e vê ele batendo uma bola, ele tem uma postura para executar aquela tarefa. Você pega alguém que iniciou agora, vai fazer o mesmo movimento, é totalmente diferente. Então a gente sabe que a postura ideal, aquilo é treinado. Então as posturas elas podem ser estáticas, mas também podem ser avaliadas de forma dinâmica. Ok. A gente vai encerrar o segundo bloco agora. E já a gente vai voltar a falar um pouquinho sobre aí, os treinamentos funcionais que estão em alta, saber quais são os cuidados aí, como tratar as lesões muitas vezes causadas por esse tipo de atividade física. Não saia daí. Problemas com seu computador? A Nilfran resolve! Manutenção e formatação em computadores, os melhores preços em equipamento e acessórios de informática. Buscamos e entregamos o seu computador. Promoção especial para formatação. Nilfran Informática, Rua Lagoa da Prata, 164, Interlagos. Telefones 3772-8389 ou 8871-7954. Quer deixar seu carro novinho? Na Polab você encontra serviços de qualidade: geral, polimento, guariba, higienização a vapor, cristalização, limpeza de banco a seco, entre outros serviços. Estamos devidamente aparelhados para atendê-lo com rapidez e eficiência. Polab em 2 endereços: Rua Cachoeira da Prata, 544 Canaã e Rua Antônio Carlos Giordani, 1530, Henrique Neri. Polab, polimento e lavação. O Na Íntegra está de volta. Eu vou continuar o bate-papo com o fisioterapeuta Juliano Costa. Juliano, agora a gente vai falar um pouquinho sobre essa moda aí dos treinamentos funcionais, crossfit, que está, né, bem em alta, e muitas vezes as pessoas nunca praticaram uma atividade física e vão lá correndo começar, às vezes exageram um pouquinho. Como que você avalia essa situação atualmente? Vamos dividir então. Vamos falar primeiro dos treinamentos funcionais. O termo é interessante, né? Funcional. Então, tudo aquilo que pode simular atividades funcionais, na minha opinião, é muito interessante. Na minha opinião, não. Na literatura mostra que é interessante. O que a gente tem que ter cuidado é que, às vezes, existe uma distância grande entre o que é feito no treinamento e a função daquela pessoa. Então, por exemplo, às vezes a pessoa vai praticar uma atividade, vai ser inserida numa atividade funcional em grupo. E as pessoas que estão naquele grupo, elas têm demandas totalmente diferentes. Eu jogo bola, você joga vôlei, o outro é corredor. E às vezes não, como são atividades distintas, também aquilo que é usado de movimento padrão naquelas atividades são de formas distintas.
Então eu gosto muito do treinamento funcional, é até bom porque às vezes a gente tinha um público que não gostava de fazer academia e esse público está sendo arrebanhado por essas outras opções. É uma aula mais dinâmica, Exato, mais interessante, exatamente. Né? Não é tão repetitivo como a musculação. Exatamente. E aí todo mundo precisa ter opções, né? Cada um vai se interessar por uma forma de atividade física. Mas é interessante que quem estiver coordenando tenha essa visão. E aí, quando você tem um público, né, maior, é necessário que você tenha tido um momento individual com cada um. Porque, por exemplo, se a gente colocar uma atividade funcional, por exemplo, que envolva saltos, e eu consigo dar 5 saltos, você consegue dar 10. Se a gente for fazer essa atividade e for colocado 5 saltos, um de nós vai estar trabalhando aquém do que deveria. E se colocar 10, aquele que não consegue vai tentar passar do que ele dá conta. Todos os dois mecanismos podem ser lesivos. Então, se houver uma avaliação e uma programação daquilo que for feito, eu acho sensacional o trabalho funcional. E desde que ele seja voltado para simular a função que a pessoa vai exercer. Eu estou falando de atividade, mas pode ser também no dia a dia. Sim. Você vai pegar um motorista, trabalha muito tempo sentado, então talvez valha a pena você levar isso em conta e assim por diante. O raciocínio clínico aí nesse caso é muito importante. Agora, o CrossFit é um tipo de treinamento funcional ou é uma coisa diferente? Não deixa de ter atividades funcionais, né? Não deixa de ter. Envolve um exercício, por exemplo, que envolve agachamento. A gente pode dividir entre movimentos que são básicos do ser humano. Tem um fisioterapeuta que divide isso muito bem, Ricardo Vidal. Então ele fala muito de movimentos que são movimentos básicos, agachar, sentar, empurrar, puxar, e movimentos mais complexos, que aí você vai correr. Se você for pensar nos movimentos complexos, eles são um conjunto dos movimentos básicos do ser humano. Então a gente pode sim pensar no CrossFit dessa forma. Bom, o CrossFit, eu acho, a primeira coisa que eu gosto de deixar claro, a gente tem que sair um pouco do estigma. A visão que a maioria das pessoas tem do CrossFit é de uma pessoa extremamente forte, carregando um peso absurdo, né? Enfim, lógico que isso acontece, mas acontece também em outras atividades. E aí a gente não pode pensar só no indivíduo que está excedendo aquilo que ele tem capacidade e com a falta de orientação. Então o que seria um ambiente ideal? O CrossFit tem um momento muito interessante que é o treino da técnica, que poucos esportes hoje fazem. Às vezes se a gente for pagar uma escolinha de uma outra atividade, por exemplo, você não vai ter um momento ali de treinar técnica. Isso é feito na infância, na adolescência. O CrossFit tem esse momento. E quando a gente fala de lesão, uma coisa que é muito diversa na literatura é o que é uma lesão. Vou ilustrar isso bem pegando um fato do futebol ano passado. No final do ano, sai um scout dos clubes da Série A do Campeonato Brasileiro, falando quantas lesões cada time teve. Isso deu uma repercussão danada, uma briga danada, porque tinham clubes que tinham mais de 70 lesões no ano, tinha clubes que tinham 20 e poucas. Isso fazia a gente inferir o quê? O departamento médico de tal clube é melhor do que o outro. E o outro não. Exatamente. Bom, primeiro, o que cada um considerava como lesão era bem diferente. Então tinha clube que era o seguinte, se eu saísse do jogo queixando uma dor, aquilo era considerado uma lesão. E existia clube, para ir para o outro extremo, que só considerava lesão se depois de 48 horas o atleta ainda faltasse, não conseguisse treinar por 2 treinos consecutivos. Ou seja, você tinha um hiato muito grande. Um que estava sentindo dor no momento da lesão, ou do choque, o que seja, e o outro que só talvez 3, 4 dias depois. E às vezes é um tempo suficiente para ele ficar sem dor de novo. Ele nem seria contado como uma lesão. Na literatura científica é a mesma forma. Eu faço um estudo, aí eu tenho que definir o que seria lesão para mim. Então, quando você compara atividades físicas, você tem que talvez normatizar o que seria uma lesão. Aí vai ter um fato bastante curioso. Saiu um estudo há um tempo atrás e agora saiu uma nova revisão de 2017 já, mostrando, colocando assim, número de lesões por 1000 horas praticadas. Então você pega um esporte e você calcula assim, a cada 1000 horas, quantas lesões você vai ter em atletas de corrida, em atletas de tênis, futebol. O CrossFit machucou muito menos do que corrida, futebol, basquete, tênis. Por quê? Porque foi considerada uma metodologia para o que seria considerado lesão. Então, o que eu posso te dizer é que hoje a literatura em nenhum momento vai te provar que o CrossFit é uma atividade que machuca mais do que outras. Você acredita que as pessoas têm que ter certo cuidado com o CrossFit, até o praticante mesmo, porque muitas vezes existe ali um clima de competição e ela às vezes, mesmo percebendo que o corpo dela não está dando conta mais, ela às vezes quer continuar. Então não seria nem culpa do instrutor ou da própria estrutura, mas a própria pessoa às vezes
não reconhece o limite dela e acaba se lesionando. E eu vou estender isso para você para outros esportes. É o mesmo raciocínio. Vou te dar um exemplo. A gente deu assessoria para um campeonato de futebol recentemente. Um torneio privado, 4 times, cada time com 10 jogadores. Então tinham 40 pessoas jogando. No primeiro eram 4 times, portanto 2 jogos por final de semana. No primeiro domingo, o jogo era no domingo, 6 pessoas machucaram. Então olha para você ver, você tem 2 jogos apenas, envolvendo 40 pessoas, 6 pessoas machucaram. Mais de 10% das pessoas sofreram lesão. E aí foram lesões que precisaram ser tratadas, senão a pessoa não jogava no outro final de semana. Então se a gente for levar só para esse lado, se você deixar na mão simplesmente do praticante, a chance de errar é muito grande. É a mesma coisa em todas as áreas. Né? Você está delegando a uma pessoa que não tem aquela informação, ela decidiu o que ela deve ou não deve fazer. E isso pode ser estendido a todos os esportes. O que a gente pode deixar de dica para quem quer praticar o CrossFit você vai praticar um esporte que trabalha com mais intensidade, com mais volume. Então a sua responsabilidade é fazer uma atividade. E hoje em dia existem avaliações, a gente faz aqui na clínica, a gente presta assessoria para box de CrossFit. Então você consegue examinar o cliente, o que você faz? Você olha os movimentos do CrossFit, o que é necessário para realizar aqueles movimentos e olha o que aquele indivíduo apresenta. E você vai orientar o que a gente chama de pré-treino até ele chegar na condição de fazer os movimentos como o CrossFit necessita. Então a gente tem que ir com calma. Na minha opinião, não leva ainda para esse lado que o CrossFit é um esporte que machuca mais do que outros. Qualquer pessoa que praticar um esporte sem os devidos cuidados, sempre querendo passar dos seus limites e não tendo um bom orientador do exercício, vai ter chance de machucar. E quanto que uma dor ela é preocupante? Quanto que é a hora da pessoa falar assim, não, eu preciso de uma ajuda? Sempre. Né? Uma dor é o primeiro sinal do nosso corpo. Às vezes, né? Às vezes tem situações que são mais silenciosas, mas normalmente é o primeiro sinal que a gente pode ver que alguma coisa está errada. Claro que existem algumas dores que estão relacionadas à atividade física. Né, uma dor de início tardio. Eu pratico musculação agora, depois que meu corpo esfria, umas 8 horas eu começo a ter dor musculares da atividade que eu fiz. E isso pode ter um pico até 48 horas depois da prática de atividade física. Agora, existem outras dores que aí a gente tem que olhar. Uma dor articular, eu faço um movimento, toda vez que eu faço, meu joelho dói, minha coluna dói. Essa dor, ela está indicando para a gente que tem algum problema sendo instalado ali. Então, sempre que tiver uma dor, primeiro, tem que trocar informação com o seu treinador, se for o caso de um esportista. E informar, estou sentindo isso, porque ele vai ter condição de dizer, não, isso é normal, pelo exercício que você está fazendo, é trabalho muscular. Do contrário, quanto antes procurar ajuda de profissionais da área de saúde, melhor, porque aí você não vai deixar cronificar aquela lesão. A chance de melhorar rápido. Exatamente. Né? Na maioria das vezes nem para de treinar. A gente consegue modificar a prática, abordar o cliente, ele continua treinando com alguns cuidados e ele melhora bem mais rápido. Ok, a gente tem que encerrar o programa agora, acho que a gente tem assunto ainda, mas infelizmente nosso tempo acabou. Vou agradecer a sua participação, muito obrigada. Eu que agradeço a oportunidade, sempre à disposição. Ok, o programa Na Íntegra fica por aqui. Se você quiser mandar as sugestões de entrevistado, temas, é só enviar um e-mail para contato@tvnews@gmail.com ou um WhatsApp para o número de telefone que aparece na sua tela. Eu fico por aqui, mas a gente se vê no próximo programa. Até lá, tchau!